dia, perto do riacho, a borboleta azul viu o esquilo fofinho triste. Voou até ele e perguntou: "O que houve, amigo?" O esquilo fofinho então contou: "Borboleta azul, eu conheço um humano que sempre foi muito legal comigo. Só que hoje ele tocou no meu rabinho peludo e pediu para eu não contar para ninguém, que seria um segredo nosso. Eu fiquei triste e com muito medo, porque guardar segredo." Esses são alguns trechos da obra O Segredo da Floresta, que faz parte de um projeto educativo aqui em Caxias do Sul, muito provocativo no sentido do combate ao abuso infantil, digamos assim, e nós vamos entender melhor como que uma história aparentemente tão lúdica num livro infanto-juvenil chega num tema tão árido e em profundidade. E para falar conosco já está aqui a escritora e psicóloga que referendou a obra, que Márcia Fernanda Mendes, uma honra tê-la conosco aqui. Muito obrigada, Fábio. Um prazer estar aqui conversando com vocês e de um tema tão sensível, né? E que a gente precisa achar uma forma de falar com esse público mais num sentido mais leve. Exato. Eu até vinha comentando contigo antes do nosso bate-papo, a obra integra um projeto pedagógico maior. Eu já gostaria de abrirmos o programa situando o livro nesse projeto. Perfeito. Então, o início de tudo foi o projeto Protegendo Sonhos, que é um jogo educativo e terapêutico, onde a criança, a partir do uso dessa ferramenta, ela vai ter a prevenção do abuso e também a identificação em casos de algum tipo de suspeita. Então, esse projeto ele começou inicialmente eu tendo criado o jogo educativo e com o passar dos anos, que já faz alguns anos que esse material está comigo, então eu tive o contato com a editora que começou a publicar esse material, né, que é a editora Correa, editora educacional Correa, e que nesse momento, através de várias consultorias que a editora fez para fazer com que esse projeto ficasse mais amplo, através de consultoria para parametrizar nas normas da BNCC da educação e também a inserção de um livro para ser de fato um projeto onde tem a leitura de um material e também o uso da ferramenta. Aí então a gente cria no ano passado, o livro para fazer parte desse projeto, que é um projeto para crianças de 5 a 9 anos, onde o objetivo principal é a gente, através do lúdico, conseguir trabalhar com essa criança para ela se entender os perigos do abuso, os limites do próprio corpo e ali ter a prevenção estabelecida e também em casos onde que a gente percebe que existe alguma suspeita, através do uso da ferramenta a gente consegue fazer aí algumas descobertas. Mas a aplicação se dá em sala de aula, então, ou vamos dizer, na medida em que uma Secretaria de Educação adota o projeto, vou usar o termo kit, que nós temos a caixinha, com a qual nós vamos trabalhar também durante o programa, ele recebe o kit, digamos assim, e daí esse material pedagógico passa a ser aplicado em aula. E os alunos também recebem algum exemplar? Como é que a gente... quando deve ter também. Sim, exatamente. Ele é um material que ele não é exclusivo nem para psicólogo, nem para pedagogo. Ele pode ser usado por qualquer profissional que vai trabalhar com crianças. E pode ser trabalhado tanto numa secretaria de saúde, como de educação, como de assistência social. Ele pode ser usado com a criança e o profissional em dupla. Pode ser usado 2 crianças. Pode ser usado em grupo. Então, a forma como ele pode ser usado, ela é muito diversa. Quando a gente faz o treinamento, a qualificação, a capacitação das pessoas que vão usar, a gente mostra todas as possibilidades que o material pode oferecer. Entendi. Eu usei o estereótipo da sala de aula para se tornar algo mais palpável, né, das pessoas pensando alguém ali orientando, a figura do professor que ensina, enfim. E para embasar isso, claro, tu és psicóloga, tens a experiência não só do estudo, mas sobretudo do dia a dia, das situações que chegam ali. Como que é se apropriar de uma temática tão complexa, como eu já larguei na abertura aqui do nosso bate-papo, e tentar esmiuçar, ou seja, você chama atenção para a gravidade, mas sem apavorar aquele interlocutor que muitas vezes
É uma criança, é um adolescente, e também o adulto que vai ministrar essa atividade, ele está cheio de resguardos no sentido de não apavorar ainda mais a criança nesse processo preventivo, né? Exato, exato, Fábio. Então, quando esse material foi desenvolvido, eu acabei fazendo a validação dele depois no meu mestrado, porque o cuidado que se tem que ter com o que se fala, com a frase que é colocada para a criança, assim como a gente estava conversando antes, o que se escreve num livro, ele precisa passar por tantas revisões de uma análise de como a criança vai entender aquela leitura. Então, ele é muito delicado, ele é muito leve e passou por inúmeras revisões devido a isso. Até eu separei aqui algumas das cartinhas para se ter uma ideia de como o material ele é trabalhado. Ele é um jogo de trilha, como as crianças já conhecem, tem um tabuleiro, tem os pinos, né? O dado. Quando cair o número do dado... E tem o vencedor. E tem o vencedor, o que chegar primeiro ganha. Que é isso que a criança vai ficar interessada, é dinâmico, né? Sim, sim. Então, quando cai o pino numa casinha de um ponto de interrogação, a criança vai tirar uma cartinha. Na frente, então, tem a pergunta e atrás tem a resposta. E a resposta a gente chama também de psicoeducação. É o momento onde a gente vai estar podendo falar com a criança sobre aquilo que ela respondeu. Então, um exemplo, né, de algumas perguntas. Quem você acha que pode tocar em você e no seu corpinho? Então, a criança vai dar esse entendimento dela e aí a resposta é: ninguém pode tocar no seu corpinho. Se você recebe algum carinho que é estranho ou faz você se sentir mal, precisa contar para alguém de sua confiança. Pode avançar uma casa. Então, a gente tem situações, um outro exemplo, com quem você conversa quando tem um problema. É a partir dessas respostas que a gente vai adentrando o que acontece, né, de fato, com essa criança. Uma situação que a gente enxerga muito, né, comumente. Sua amiga disse que na frente de casa um desconhecido a chamou para ver um animalzinho dentro do carro, que são as situações onde um abusador age. Ele chama a criança para uma situação, oferecendo algo que ela queira, e aí o que você acha que ela deve fazer? Então a gente coloca situações, problemas para a criança poder falar o que ela entende sobre aquilo. Uhum. E aí na psicoeducação a gente pode estar trabalhando, porque assim, tem tanta coisa para trazer sobre esse assunto, mas vamos ir falando, né, conforme as coisas vão surgindo. O abuso, ele é, na grande maioria das vezes, mais de 80% dos casos é intrafamiliar. São cometidos por familiares ou pessoas muito próximas à vítima. 20% é que a gente tem esse tipo de situação, que são estranhos, que por oportunidade acabam fazendo algo para fazer cometer esse crime do abuso. Então, quando a gente pensou nesse material, precisava abarcar todas essas questões, tanto o intrafamiliar como o extrafamiliar. E falar do intrafamiliar é muito delicado, porque a gente está aí falando de pais, padrastos, avós, tios, amigos muito próximos que frequentam a casa da criança, que tem uma aprovação da família para estar ali. Então, é bastante amplo, porque até a forma como esse abusador trata e fala com essa criança e convence ela a isso, é um ponto que a gente precisa sinalizar. Tem uma situação que eu vi agora essa semana de um caso de abuso, que se pegou no diário da criança, que ela escrevia sobre cócegas, que o padrasto fazia cócegas. E aí depois, claro, a situação de abuso ela veio por outras formas de denúncia. Mas a palavra cócegas é aceitável para a criança. Então a forma como esse abusador usou, exatamente, mas era um carinho estranho que estava acontecendo. Como é que acontece agora te ouvindo assim? Vamos supor um profissional, nós estamos tratando de quaisquer profissionais também, assistentes sociais, professores, pedagogos, enfim, figuras preparadas. Daqui a pouco deparam fazendo um exercício de imersão, de educação, e daqui a pouco pesca uma situação que se caracteriza. Como que funciona isso? Ele vai chamar uma figura que nem tu, um psicólogo, ou já vai recorrer
a polícia? Funciona isso? E se já aconteceu? Então, na verdade, a gente tem a escola como uma porta de entrada para essas situações, porque às vezes na escola, esse relacionamento que a criança tem com o professor é o único relacionamento saudável que a criança tem. Ali ninguém grita com ela, ali ela é escutada, ela se sente vinculada àquela professora, ou nem sempre a professora, pode ser alguém da coordenação pedagógica. Quando ela se sente ali amparada, escutada, que ali não tem grito, não tem briga, muitas vezes ali é que é feita a revelação. E nesses casos, então, quando acontece, porque na grande maioria dos casos existe um segredo, porque hoje eu trabalho com mulheres adultas que sofreram abuso na infância, eu tenho, assim, um grande número de pacientes que passaram a vida com depressão, com ansiedade, ideação suicida, tentativas de suicídio. E não trabalhava com a origem. Exatamente. Às vezes chegam no consultório e não conseguem falar para a psicóloga, para o psicólogo, o que realmente é. Vem uma questão de trabalho, vem uma questão da família. Como eu, até nas minhas redes sociais, eu falo abertamente sobre o abuso, quem vem para mim já vem para tratar isso. Então, a gente vê o quanto é traumático é a base, mas o quanto é devastador para a vida de uma pessoa, tanto homens como mulheres, que as consequências disso na vida do homem e na vida da mulher são um pouco diferentes, por conta da própria fisiologia, da própria questão social. Homens têm alguns reflexos diferentes de mulheres, mas todos são devastadores. Porque no momento, a nossa infância, a gente tem, tanto que quando a gente lembra de algo que a gente viveu na infância, e que essa questão é muito emocional, a gente chora, a gente se emociona hoje como adultos de uma forma inexplicável, né? Aquilo toma conta da gente, porque o que acontece na infância não fica na infância. A gente leva para a vida adulta e a gente faz reedições. É o que os conflitos, no final das contas, tu estás usando como alegoria a situação presente para tentar combater o passado. A gente faz repetições, né? O ser humano tem uma compulsão à repetição de coisas que não são tratadas. Exatamente. E para não nos distanciarmos tanto do livro, porque basicamente aqui nós fizemos um pano de fundo para entender em que contexto a obra está encaixada. Eu comecei com um trecho bem emblemático aqui, né, que caracteriza, digamos, onde de fato dá o assédio, né, no skill, né? E depois isso vai ganhando uma dimensão em que tantos outros animais também se identificam de uma forma ou de outra com o que acontece, praticamente como uma corrente virtuosa no sentido de esclarecimento, mas uma corrente negativa no sentido de, é uma prática comum abusar de animais. Aqui, na verdade, os animais fazem às vezes de criança. Exato, são os filhotes, né? E ali tem o humano, que é aquela figura covarde, né, que se vale de artifícios para ir lá assediar, como tu já vinhas tratando. Como é que foi a construção daí para trazer nesse formato aqui? Então, primeiro a preocupação, né, Fábio, que a gente tinha de não colocar crianças para não deixar isso tão próximo de algo que é bastante assustador para essas crianças falarem. Então, quando a gente traz algo muito lúdico, né, são filhotes da floresta, a criança vai entender perfeitamente o que está acontecendo, porque ali a gente fala sobre segredo, a gente fala sobre o medo de falar, que tem que falar para alguém de confiança. Tem uma parte do livro que a gente fala, e se alguém não confiar, tem que buscar uma outra pessoa, não dá para desistir, porque muitas vezes quem invalida essa voz da criança é a própria mãe. Muitas vezes. Os pais muitas vezes não dão crédito. Exatamente. Por achar que é uma fantasia da criança, né? E a gente sempre fala, não tem fantasia. Se tiver uma fantasia nesse sentido, também tem algo errado. Também tem que ser analisado porque essa criança criou uma fantasia nesse sentido. Então, nunca pode ser invalidado algo assim. Então, essa construção, ela foi algo que
ela é muito real, ela é do que eu escuto, do que eu já escutei, de situações que vêm, né, no consultório, situações que são reais, e que dessa forma a gente consegue fazer com que a criança enxergue que isso que está acontecendo com ela tem nome, existe, não é algo que ela precisa guardar para ela, que está ruim, está incomodando e ela nem sabe o que é. Uhum. E existe também um processo de orientação ao adulto, porque aqui no livro nós temos a personagem da vovó Coruja, que adota um papel de liderança na floresta e meio que protege esses outros animais, no sentido de evitar o contato com o humano, assediador, ainda que a obra não dê maior atenção no sentido da punição. Sim. Né? Ela fica mais no aspecto pedagógico daqueles diretamente envolvidos. Eu fico pensando nessa figura de maior liderança, a mãe, como tu citaste aí, ou o pai, né, que é aquela figura imediata para quem a criança deveria, pelo menos, recorrer. E na medida em que esse adulto não estiver preparado para receber esse tipo de reclamação, talvez daí a criança, de fato, perca a referência, continua daqui a pouco um professor, Exato. um outro parente, fica mais complicado até para ela se soltar. Existe também um trabalho nesse sentido de integração dos pais nesse contexto? Quando a editora criou esse projeto, né, maior, a ideia também era incluir para a comunidade em geral essa preparação, né? Porque a questão que vem, Fábio, é que muitas vezes o abuso vem do pai ou vem da mãe. Mulheres também são abusadoras. É complicado. Então a criança não tem ali uma proteção, uma escuta, exatamente. Então quando a gente pensa nessa figura de proteção e em liderança, o ideal é que tivesse essa mãe pronta para ouvir, para acolher. Mas muitas vezes, eu vi já isso em inúmeras situações de pacientes, intervenções, né, que às vezes existe uma proteção do abusador, por conta de, né, suas questões pessoais. A professora, até tu tinha feito esse questionamento antes, num caso de isso vir para a escola, existe uma cartilha hoje do passo a passo de como isso tem que ser denunciado, encaminhado, né, e conduzido. E agora, assim, para, digamos assim, um fechamento, infelizmente, por questão de agenda, o Hernani Carraro não pôde comparecer aqui, mas olha só, o Hernani foi recentemente escolhido amigo do livro para a edição deste ano da Feira do Livro, que acontecerá nos próximos meses. No programa passado, tratamos de uma obra editada por ele. Olha que legal. Um livro ilustrado por ele. E eu gostaria de saber como é que foi esse casamento auditorial entre você e o Hernani aqui, no sentido de fato, fazer. Eu sempre digo, a ilustração ela é uma linguagem autônoma, Exatamente. tanto quanto a escrita, Exatamente. casam para dar um entendimento. Exatamente. Como foi essa experiência? Uma pena ele não poder estar aqui hoje, né? Mas foi, assim, uma grata surpresa eu ter conhecido o Hernani e a gente ter trabalhado juntos nesse projeto, porque nós fizemos reuniões onde eu falava para ele exatamente o que eu imaginava, né? Quando eu escrevi, eu enxergava na minha cabeça o esquilo, eu enxergava o coelho, mas estava dentro da minha cabeça, e eu não sou nem de perto desenhista, então eu não tinha nem como fazer um esboço para mostrar. E eu não queria também contaminar, né, a criatividade dele mostrando alguma imagem. Eu disse, é isso, né? Eu vou te passar a minha emoção, o meu sentimento. E assim, quando eu vi o coelho que ele desenhou e me mostrou, eu fiquei espantada, porque era exatamente o que eu tinha pensado, um magricelo, assim, era como eu imaginava. Então ele foi... A sensibilidade dele é maravilhosa, as cores, foi assim realmente um trabalho fantástico dele. Embora seja um livro de alerta, ele não trabalha com cores pesadas. Não, exatamente. Nossa, o preto para chamar atenção, por favor, ou um jogo lá, sei lá, de roxo. Perfeito. Ele fica naquele... Embora, independentemente da cor, e eu cito... Tem o marrom, tem o cinza mais escuro, até o preto, mas sempre em tons mais moderados, suaves, né? Suaves, para não causar esse impacto que o próprio enredo já tem. Exatamente.
Ora, quando o entrevistado é bom, o tempo voa. E nós estamos Adorei. batendo no nosso final. Eu quero te agradecer porque estamos também no contexto de uma Câmara de Vereadores, uma Casa Legislativa, e também nós damos uma contribuição ao público que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Imagino aí também quantos professores, E pessoas da área da saúde, da assistência social, estão nos acompanhando neste momento. Eu gostaria, então, de um desfecho da tua parte, digamos assim. Então, Fábio, quero agradecer muito o convite, né, de poder trazer esse assunto que tivemos o Maio Laranja agora, né, onde é um mês que a gente pode ter mais voz para falar sobre isso. É um assunto que cada vez mais a gente tem pessoas trabalhando nessa causa, mas ainda tem muita resistência para a gente falar sobre isso. E enquanto isso não tiver muito claro, os abusadores vão estar aí, né, tendo espaço para atuarem. Então, dizer que foi um prazer estar aqui e que a gente as pessoas que trabalham com isso vão continuar com essa voz, com essa luta, porque o objetivo é a gente proteger aí a vida dessas crianças. Mais uma vez, muito obrigado. obrigada. Acabamos de conversar, então, aqui com a psicóloga e escritora Márcia Fernanda Mendes, melhor dizendo, que acabou de nos brindar aqui com a obra O Segredo da Floresta, pauta do Café com Letras desta semana e parte de um projeto educacional amplo. Este livro que também tem ilustrações de Hernani Carral. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.